O assunto da nossa aula é tecido cartilaginoso. A gente vai terminar então a aula do slide de número 5, que está disponível lá no portal de vocês. Bom, a gente sempre tem que parar, meninos, para pensar quando a gente está estudando tecido, que eu acho que facilita um pouco, onde esse tecido está no nosso corpo. Porque a gente traz informações do nosso dia a dia que ajudam a gente a assimilar as informações teóricas que a gente está aprendendo em sala. Por exemplo, onde é que eu tenho tecido epitelial? É a primeira camada da pele. Então, quando eu encosto na minha pele, eu sinto a pressão que o meu dedo faz, porque ali tem nervos. Se eu machuco muito superficialmente, não sangra, porque tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. E a minha pele ela é uma barreira de proteção contra a entrada de patógenos, substâncias químicas, porque as células estão muito juntas, com pouca matriz. Eu consigo imaginar, por exemplo, um tecido conjuntivo do tipo adiposo. Onde é que ele está no meu corpo? Para que ele está ali? Reserva de energia. Mas é só isso? Não, a gente tem tecido adiposo em regiões do nosso corpo para absorver impacto e para proteger órgãos importantes. Então a gente precisa sempre pensar onde esse tecido está em mim. O que eu posso associar a isso? Tá? Porque facilita a gente a entender a matéria. E tecido cartilaginoso também é assim. Onde é que eu tenho tecido cartilaginoso? Que só completando, tá? A gente está estudando agora os tipos de tecidos conjuntivos. Então, a gente já estudou na aula passada tecido conjuntivo propriamente dito, que é o mais básico, frouxo, denso modelado e não modelado. A gente viu os tecidos conjuntivos com propriedades especiais, que são o elástico, reticular, mucoso e o adiposo. E agora a gente está estudando o tecido cartilaginoso, que é a nossa famosa cartilagem, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Então, onde a gente tem cartilagem no nosso corpo? Na orelha, no nariz, no sistema respiratório, né? Traqueia, brônquios, nas articulações. E aí a gente começa a pensar, poxa, qual é a função desse tecido ali nessas regiões? Na orelha e no nariz, por exemplo, é dar suporte a tecidos moles que estão ali, tecido conjuntivo, tecido epitelial. Se não tivesse a cartilagem, não ia ficar nesse formato, né, a orelha e o nariz que a gente conhece. As articulações, que são encontros de ossos longos, nós também temos cartilagem ali, para evitar o atrito entre esses ossos, facilitando que eles possam deslizar nos nossos movimentos do dia a dia. Além disso, a cartilagem ela vai participar da formação dos nossos ossos e do crescimento deles. Um exemplo disso é o nosso primeiro esqueleto, quando a gente ainda está lá na barriga da mãe. O primeiro esqueleto que a gente tem é um esqueleto de cartilagem, que serve de molde para que os ossos venham a se formar. E aí a gente tem esse esqueleto ósseo, que é o que a gente tem para o resto da vida. Então, essas são as 3 funções de tecido conjuntivo cartilaginoso. Além disso, tecido conjuntivo cartilaginoso, ele é um tecido conjuntivo. Então, quando a gente olha aqui nessa imagem de cartilagem, a gente consegue ver aqui, ó, esse Mzinho que está indicando que esse roxinho claro é o quê? Matriz extracelular da cartilagem. E a gente vê ali, ó, células que estão marcadas com um C. Então, a gente pode observar que, assim como qualquer outro tecido conjuntivo, eu vou ter células mais distantes uma das outras, com muita matriz extracelular entre essas células. As células que vão estar ali bem presentes na cartilagem, elas são chamadas de condroblastos. Os condroblastos,
e aqui na imagem, ó, eles estão marcados pela sigla CB. A gente consegue ver só praticamente o núcleo deles, né, que é essa bolinha bem fininha, achatadinha preta. Vou tentar marcar aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo que tem uns pontinhos pretos, esses são os condroblastos. A função dos condroblastos é, no tecido cartilaginoso, produzir componentes de matriz extracelular. Os condroblastos, quando eles envelhecem, eles passam a ser chamados de condrócitos. E a síntese de matriz dessas células já é menor. Vamos olhar aqui para a imagem. Eu observo que na imagem os condroblastos estão com a sigla CB. Então, vamos olhar aqui. Ó, CB ali em cima. E os condrócitos estão com a sigla C aqui embaixo. Então, os condroblastos, eles vão ser células mais jovens que vão sintetizar bastante matriz de cartilagem. Conforme eles vão sintetizando matriz, eles acabam ficando rodeados por matriz. Então, a gente vê que os condroblastos, eles já estão, ó, o Czinho aqui, eles estão todos rodeados pela matriz que eles ajudaram a sintetizar. Se vocês observarem, gente, ao redor dos condroblastos tem um espacinho branco. Esse espacinho branco, que eu vou tentar marcar aqui, ó, olhem esses dois condroblastos. Vê que a célula, ela tá dentro de um espacinho branco que a gente chama de lacuna. Nada mais é do que um espaço onde a célula vai estar. E ao redor dessa lacuna, a gente tem, então, a matriz que ela sintetizou. Então, a gente consegue ver aqui, eu vou dar um zoom bem grande para a gente ver, ó. Bem aí no meio, um condroblasto, um condrócito, dentro de uma lacuna, com bastante matriz ao redor dele. Então, o que a gente precisa lembrar? Necessariamente a lacuna, a matriz? Não, a gente precisa entender que cartilagem é um tecido conjuntivo, então tem muita matriz, e que a célula que vai estar ali predominando naquela matriz são células chamadas condroblastos. Essas células vão sintetizar a matriz. Conforme elas sintetizam matriz, elas acabam aprisionadas no interior dessa matriz, em espacinhos chamados lacuna. E aí a síntese de matriz por essas células, que são os condrócitos, ela é bem menor. Lembra lá da dica que eu dei para vocês na aula passada. Quando eu tenho uma célula que termina em blasto, eu tenho que lembrar que ela é o quê? Uma célula jovem que tem o papel de sintetizar matriz. Quando ela envelhece, ela passa a ter a terminação ócito. E aí a síntese de matriz por essa célula é bem menor. Bom, cartilagem, ela é diferente de todos os outros tecidos conjuntivos porque ela é o único tipo de tecido conjuntivo que não tem nervos nem vasos sanguíneos. Eu brinco que é o tecido do não, é o tecido conjuntivo do não. Não tem vasos sanguíneos e não tem nervos. Como então que essa cartilagem recebe nutrientes, oxigênio? De tecido conjuntivo que está em volta. Normalmente um tecido conjuntivo chamado pericôndrio. Então aqui na imagem a gente consegue ver aqui, ó, nesse cantinho, aqui, ó, roxinho, é a cartilagem.
Aqui a gente tem o pericôndrio, que é o tecido conjuntivo que está em volta. Esse tecido conjuntivo, normalmente, ele vai ter vasos sanguíneos que vão deixar nutrientes ali próximos à cartilagem, que vão passar, então, por difusão para a cartilagem, para as células da cartilagem. Então, outra coisa que a gente pode observar também do nosso dia a dia, pensa lá da coxa de frango. Quando você pega um ossinho da coxinha de frango, você quebra aquele osso, você vai ver que no interior tem uma substância vermelhinha, sangue, a gente consegue visualizar que tem sangue ali no interior dele. E na ponta desse osso a gente tem uma estrutura branquinha, que é a cartilagem ali do osso. Se você pega essa cartilagem, seja crua, né, ou depois de você já ter levado ao forno, você vai ver que você quebra ela toda e não sai ali sangue. Porque cartilagem, gente, não tem vasos sanguíneos. Né? Se a gente conseguisse na nossa orelha fosse só cartilagem, quando a gente fosse furar a orelha não ia doer, porque não tem nervo, não ia sangrar, porque não tem vaso sanguíneo. Mas como tem os tecidos em volta, a gente acaba sentindo dor e acaba sangrando. Então lembrem, tecido cartilaginoso, ele tem muita matriz, não tem nervos, não tem vasos sanguíneos e as células que vão estar ali predominando são os condroblastos. E quando esses condroblastos envelhecem, eles passam a ser chamados de condrócitos. Condroblastos, como qualquer outras células, e condrócitos, como qualquer outra célula de tecido conjuntivo, eles vão estar o quê? Afastados um dos outros. Bom, uma coisa que a gente não para pensar é que no nosso corpo nós não temos um único tipo de cartilagem. A gente tem 3 tipos de cartilagem diferentes. Vamos parar para ver isso na prática? Você que está escutando a aula, mexe no seu nariz, na cartilagem do nariz. Agora mexe na cartilagem da orelha. É igual? Não. Provavelmente quando você mexeu, você viu que a da orelha ela é bem mais maleável e a do nariz não. Ela não é tão flexível assim. Porque são cartilagens diferentes. No nosso corpo, nós podemos ter 3 tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, que é a mais abundante, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. O que esses 3 tipos de tecido cartilaginoso vão ter de diferente? A composição de matriz extracelular. Lembra por que a gente teve que estudar lá no início como é que era a matriz extracelular de tecido conjuntivo? Porque ela é muito importante para tecido conjuntivo, a composição dela, porque às vezes só isso vai ditar a característica daquele tecido conjuntivo. Então a cartilagem hialina, a matriz dela é rica num colágeno chamado de tipo 2. Por que eu coloquei o asterisco ali? Porque a gente não estudou esse colágeno, tá? Então ele não é aquela fibra colágena resistente à tração, não é. Esse é um outro tipo de colágeno, um pouco mais delicado e que não forma esses fios de proteína. A consistência é diferente. A cartilagem elástica, ela vai ter uma matriz que apresenta muita fibra elástica. E a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, ela vai ter uma matriz rica em fibras colágenas. Gente, lembrando sempre quando a gente diz que uma matriz ela é rica em um determinado tipo de fibra, não quer dizer que ela não tem as outras. Ela tem, só que em menor quantidade. Aquela é que está mais abundante. Então, a diferença entre os 3 tipos de cartilagem se dá basicamente pela composição de matriz, tá? E aí a gente vê que elas têm características diferentes. Por exemplo, a cartilagem que está no nosso nariz é a cartilagem hialina. Ela é uma cartilagem que não é tão maleável quanto a da orelha.
Porque a cartilagem que está na nossa orelha, no pavilhão auditivo externo, é a cartilagem elástica. Então, a gente vê que por a cartilagem elástica ter uma quantidade de fibras elásticas maior na sua matriz, ela é também mais maleável, mais elástica. Enquanto a hialina, por ter aquele tipo especial de colágeno, ela é menos maleável, mas também não chega a ser tão resistente quanto a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, que vai ter a sua matriz rica em fibras colágenas. Lembra lá que as fibras colágenas, elas são bem grossas, bem resistentes à tração que é exercida pelo movimento, pela musculatura. Então, essa é uma cartilagem mais resistente, a cartilagem que está, por exemplo, nos nossos ligamentos. E tá ali também nos nossos tendões. Então, quando a gente olha aqui essa imagem, a gente tem, por exemplo, aqui mostrando um tendão. No tendão, além de ter tecido conjuntivo denso, eu também tenho uma estrutura de cartilagem, tá? Que no caso é fibrocartilagem, essa cartilagem bem resistente, para ajudar ali a conectar os músculos aos ossos. Além disso, também é a fibrocartilagem que vai formar os discos intervertebrais que vão estar ali entre as nossas vértebras da coluna, suportando o impacto, o atrito do movimento, impedindo que uma vértebra atrite com a outra e com isso a gente venha ter maiores problemas. Então, o que eu quero que vocês lembrem da aula de hoje? Qual é a função da cartilagem? Onde a cartilagem está do nosso corpo? Qual é a célula que está na cartilagem, o condroblasto? E que nós temos 3 tipos de cartilagem diferentes. E que a diferença entre elas é por causa da matriz. Cartilagem elástica que está na orelha, ela é rica em fibras elásticas na sua matriz. Cartilagem hialina, que é a que está no nosso nariz, ela tem uma outra molécula de colágeno abundante na sua matriz. E a cartilagem que está nos nossos tendões ou nos discos invertebrais, que é uma cartilagem bem resistente, a matriz dela é rica em fibras colágenas, para dar essa resistência à tração, à força que está sendo empregada ali que é necessário. Bom, meninos, por hoje é só. Bons estudos. Qualquer dúvida, entra lá no fórum dessa aula e deixa a pergunta de vocês. Até a próxima!